E hoje eu recebo aqui no estúdio o médico cirurgião do aparelho digestivo, o Álvaro Albano. Nós vamos falar sobre cirurgia de diabetes, um tema importante. Vamos dar as boas-vindas para ele. Obrigada. Bom dia por aceitar nosso convite. Muito obrigado, Camila. É um prazer e uma satisfação estar aqui com você. Falei sobre esse assunto e já vou logo perguntando aqui o que é a cirurgia de diabetes, né? Para a gente entender, isso é mais comum do que se imagina, né? Essa necessidade. Exato. Hoje, no Brasil, nós temos uma população de 16 milhões de pessoas com diabetes. Então, aproximadamente 10%, 9,7% da população adulta é portadora de diabetes. E o conhecimento da importância em relação ao estômago e ao intestino como sinalizadores hormonais que beneficiam em relação ao controle da glicemia e o controle do diabetes, fez com que se desenvolvesse uma cirurgia, um procedimento cirúrgico muito semelhante à cirurgia bariátrica, com manipulações tanto no estômago quanto no intestino, mas essas manipulações elas têm uma função hormonal que é muito importante e decisiva em relação ao controle da glicemia e o controle do diabetes. Eu comecei dizendo que era muito comum, mas a gente pode definir quais são as doenças associadas, porque nós falamos do diabetes em si, mas que muitas vezes está ligada à questão da obesidade e outras comorbidades também. Exatamente. A obesidade e o diabetes, eles caminham lado a lado. A obesidade é um fator de risco mais importante e determinante para o desenvolvimento do diabetes. No entanto, nós temos também uma parcela de pacientes que não são portadores da obesidade, mas que têm diabetes, porque existe uma síndrome, que é a síndrome metabólica, da qual o diabetes e a obesidade fazem parte. Alguns pacientes eles têm como componente principal da síndrome o desenvolvimento do diabetes, alterações do colesterol, a hipertensão arterial, a apneia do sono e uma série de outras doenças relacionadas a esse perfil metabólico. A obesidade é o cerne da maior parte dessas doenças, então ela está caminhando lado a lado com elas. Mais importante até do que essas outras doenças associadas são as complicações que advêm do longo prazo do convívio do paciente com essas doenças da síndrome metabólica. Então, são pacientes que, na maioria das vezes, eles correm um maior risco de desenvolvimento de infarto agudo do miocárdio, do acidente vascular cerebral, que é o derrame, também aumenta o risco em relação a amputações, insuficiência renal e necessidade de diálise. Então, é uma série de complicações vinculadas tanto à obesidade quanto ao diabetes. E é aí que entra a cirurgia, né? Não existe, talvez, uma perspectiva de cura, por exemplo, da doença, mas evita complicações. Perfeito. Existe o conceito, que é o conceito que nós lidamos como o objetivo do tratamento, que é um bom controle glicêmico, ou seja, para que esse paciente tenha uma glicemia bem controlada, porque essa glicemia bem controlada, ela implica no menor risco do desenvolvimento dessas complicações. Nós não costumamos falar em cura para doenças crônicas como obesidade, como diabetes, mas nós falamos sim no grande objetivo, que é o bom controle de longo prazo. Então não adianta também o desenvolvimento de uma técnica ou um modelo que consiga controlar a doença, mas que esse controle ele não seja mantido por longo prazo. Porque a manutenção do longo prazo dos bons resultados em relação ao controle é que trazem os benefícios em relação à prevenção de complicações e também em relação à diminuição da mortalidade da doença. Essa cirurgia tem alguma semelhança com a cirurgia bariátrica, por exemplo, ou não? Tem enorme semelhança com a cirurgia bariátrica. Inclusive, os conhecimentos em relação à importância da manipulação intestinal e gástrica no controle da glicemia, eles vieram do conhecimento dos resultados da cirurgia bariátrica. Inicialmente, se acreditava que o paciente que era submetido à cirurgia bariátrica, ele melhorava do diabetes, melhorava da hipertensão, porque ele perdia peso, e não necessariamente é assim. Muito antes do paciente conseguir uma perda de peso satisfatória, ele já conseguiu o controle da glicemia, já conseguiu um controle da hipertensão, mostrando que essas intervenções sobre o estômago e o intestino, elas promovem resultados que são diretos em relação a outras doenças, não é indiretamente através da perda de peso. A manipulação intestinal ela age diretamente em relação ao controle da glicemia, age diretamente em relação ao controle da hipertensão, age diretamente em relação ao principal, prevenir risco de complicação. Para quem é indicado, então, esse tipo de procedimento? Nós estamos vendo o contexto aí de muitas doenças associadas, a maioria também da população obesa e por aí vai.
Há muitos anos nós já temos uma definição bem clara de que o paciente que é portador da obesidade e obesidade moderada, a obesidade severa associada ao diabetes, esse é um paciente que já tinha indicação há décadas do procedimento, que é a cirurgia bariátrica. No entanto, mais recentemente foi aprovado pelo Conselho Federal de Medicina a cirurgia metabólica, que é a cirurgia para o diabetes, para o paciente mesmo que tem obesidade leve, ou seja, o paciente que é portador de um índice de massa corpórea entre 30 e 35, ele, quando não apresenta um bom controle glicêmico com o uso dos medicamentos, ele se beneficia muito da cirurgia do diabetes. Os pacientes que já têm um índice de massa corpórea superior a 35, isso já era bem estabelecido como uma recomendação já anterior. Mas o que traz de novidade a regulamentação da cirurgia do diabetes é estender aos pacientes que têm obesidade leve, ou seja, índice de massa corpórea menores, o benefício do procedimento cirúrgico para o controle do diabetes especificamente. Outros critérios que são analisados, claro, a cirurgia ela responde melhor ao paciente que tem menos tempo de convívio com diabetes, ou seja, quanto menor a quantidade de anos com que esse paciente convive com diabetes, melhor. Isso se repercute como do ponto de vista prático. O paciente que não apresenta um bom controle da glicemia com tratamento clínico, ele não deve esperar muitos anos para procurar um atendimento e um tratamento cirúrgico, porque o tratamento cirúrgico ele traz mais benefícios quanto mais precocemente indicado, uma vez que não se consegue um bom controle com tratamento clínico. E a preparação aí para a realização dessa cirurgia é necessária? Como é que ela funciona? O preparo do paciente, ele é um preparo que é extenso. Primeiro porque é preciso ser feito um estudo muito minucioso em relação ao controle glicêmico do paciente, como esse paciente ainda é capaz de produzir insulina, quais são as outras doenças associadas que esse paciente tem e principalmente entender algumas características sobre a doença. O diabetes, assim como a obesidade, é uma doença multifatorial. Não é uma doença somente ocasionada pelo que o paciente come ou pelo que o paciente deixa de gastar de energia. Então, existem fatores psicológicos associados, existem fatores relacionados ao sedentarismo, existem fatores nutricionais, claro, mas esse paciente ele tem que ser visto como um todo, inserido num protocolo de acompanhamento multidisciplinar. Isso começa antes da cirurgia. Além disso, precisa ser feito o estudo em relação a todas as outras doenças que são componentes da síndrome metabólica. Uma vez que se tem o diagnóstico de alguma dessas doenças, e a maioria delas é silenciosa, então os pacientes não têm nenhum sintoma, na busca ativa, no pré-operatório, quando é identificada alguma dessas doenças, ela precisa ser primeiro tratada, compensada, para que o paciente chegue na sua cirurgia na melhor de suas condições. A cirurgia ela é minimamente invasiva, é videolaparoscópica, então a recuperação do paciente é mais rápida, os riscos da cirurgia são menores, mas não se pode negligenciar o cuidado de pré-operatório. O paciente precisa ser bem estudado e bem preparado para chegar na melhor das condições na sua cirurgia. Hoje tem muita tecnologia ao favor, né? O procedimento, acredito que seja bastante diferente do que, por exemplo, você fazia há anos atrás, né? Enfim, nesse seu tempo de carreira. Sem dúvida. Isso foi uma modificação extremamente positiva para o tratamento. Há cerca de 15 a 17 anos atrás, quando nós começamos, as cirurgias eram cirurgias abertas, com grandes cortes no abdômen, com sistemas de energia, que é o que a gente utiliza para fazer as coagulações, os vasos, que eram energia muito mais simples. E também o fato de que nós lidávamos com grampeadores que eram muito mais rudimentares do que os grampeadores que nós temos hoje. A cirurgia ela passou a ser uma cirurgia que ela é, por exemplo, quando comparada com cirurgias mais usuais, como a cirurgia de retirada da vesícula ou retirada de útero, mais segura do que essas cirurgias. Então, a cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, a cirurgia do diabetes, é uma cirurgia que, na categoria de risco, é uma cirurgia de baixo risco e, o principal, uma cirurgia de alto benefício para o paciente, porque trata uma doença que é impactante em relação à redução de anos de vida e redução de qualidade de vida do paciente. Cirurgia minimamente invasiva, laparoscópica, ela tem também um grande benefício, que é o retorno precoce do paciente às suas atividades habituais. Isso é importante em relação à autonomia do paciente, não depender de outras pessoas por longo período para fazer suas atividades do dia a dia. É importante do ponto de vista de trabalho, porque o paciente consegue retornar ao ambiente de trabalho mais precocemente, mas também é importantíssimo em relação ao quesito atividade física, que está no cerne do tratamento da doença. É um paciente que com 15 dias ele volta a praticar atividade física, com 30 dias ele está de volta, inclusive na musculação.
que são fatores importantes para o tratamento. É um paciente no qual nós buscamos sempre a perda da massa gordurosa, que ela é diretamente relacionada com o surgimento do diabetes, mas buscamos também o ganho de massa muscular. Quanto mais massa muscular esse paciente adquire, naturalmente, mais gasto de caloria, melhor controle de glicemia e maior manutenção de longo prazo de tudo aquilo que a gente conquista no pós-operatório recente com a cirurgia. Tem alguma contraindicação, podemos dizer assim? Tem algumas considerações que a gente avalia para esse paciente que basicamente são relacionadas a quanto de células que são capazes de produzir insulina esse paciente tem. Então, tem uma série de exames que nós fazemos para avaliar isso. Há algumas situações onde nós avaliamos que esse paciente já perdeu, pelo convívio de longo prazo com o diabetes, as células que são capazes de produzir insulina e que são estimuladas pela cirurgia de maneira adequada para essa produção de insulina. E quando esses pacientes têm uma reserva dessas células muito baixa, em algumas circunstâncias, a cirurgia não vai trazer os resultados esperados em relação ao diabetes. E a outra condição em que nós consideramos a contraindicação é quando esse paciente ele já apresentou tantas consequências graves do diabetes que o risco dele para o procedimento cirúrgico é maior do que o benefício que o procedimento cirúrgico consegue devolver para ele. Então, em algumas circunstâncias, nós recebemos o paciente que já tem muitos anos de diabetes, que já sofreu vários infartos agudos do miocárdio, que já teve um acidente vascular cerebral, que é um paciente que, às vezes, já está fazendo a diálise em função de uma insuficiência renal. Então, o score de risco desse paciente é um score de risco alto. O tempo de convivência com a doença desse paciente também é alto. Então, muitas vezes, o risco-benefício ele não está voltado para uma indicação cirúrgica nesse caso. Nós vimos aí que foi até citada essa questão da doença, muitas vezes, das doenças, né, podemos falar no plural, serem muitas vezes silenciosas. Então, como que as pessoas podem cuidar? A gente sabe que a questão dos bons hábitos é aquela história, nós sabemos, mas nem sempre colocamos na prática, né? A questão do exercício, a alimentação, a bagagem que a gente tem ao longo da nossa vida, mas como tentar prevenir esse tipo específico de doença, se é através de exames ou não só através dos nossos hábitos mesmo? Bom, essa é a combinação ideal. A combinação ideal é o entendimento de que os bons hábitos, eles são um fator importante preventivo em relação ao desenvolvimento da síndrome metabólica como um todo. E quando nós falamos em bons hábitos, nós estamos falando da parte nutricional. Então, evitar os alimentos industrializados, evitar os carboidratos ultraprocessados, as gorduras saturadas. Tem um acompanhamento do nutricionista, é muito importante. Sob o ponto de vista psicológico, é o paciente perceber quando, sob algum aspecto, ele percebe que tem um transtorno de ansiedade, um transtorno de compulsão alimentar ou recompensas frequentes através da alimentação. Outro fator muito importante também é a prática de atividade física com regularidade. O sedentarismo ele é diretamente relacionado tanto à obesidade quanto ao diabetes. E é uma doença que é predominantemente genética. Então, quando tem familiares de primeiro grau que também são portadores da doença, é preciso ter uma atenção maior em relação a isso. Os exames eles devem ser feitos com frequência, então principalmente os pacientes que são portadores de algum grau de obesidade, eles devem realizar com alguma frequência os exames de glicemia, avaliar como é que está a pressão arterial, ter visitas frequentes ao seu cardiologista, que vai ter uma importância muito grande em relação ao cuidado dos eventos cardiológicos relacionados a essas consequências crônicas da síndrome metabólica, mas fundamentalmente a prevenção é a chave para evitar com que pacientes precisem chegar a tratamentos mais invasivos. Viu aí quanta coisa deu para aprender nesse bate-papo? Gostei. Obrigada por ter aceitado o nosso convite e até a próxima. Eu que agradeço o convite. Vou para um rápido intervalo, tá? Mas eu volto daqui a pouquinho, ainda tem notícia. Estou esperando por você.